Neila, olha só, dados da Secretaria de Segurança mostram aí que o DF registrou 125 ocorrências de golpes por dia. Isso entre janeiro e maio. E aí eu tava pensando aqui, são 5 golpes por hora, é isso? É brincadeira, né? Exatamente isso, Nicole, a conta é essa. Absurdo. O mais comum é o golpe do WhatsApp, aquele em que você recebe a mensagem pelo aparelho. Mas tem também o do motoboy, do falso sequestro, tem até o do falso emprego, né? Tem um grupo da pesada que saiu lá de Praia Grande, em São Paulo, para aplicar golpes aqui no Distrito Federal. E a gente vai acompanhar a reportagem do Manuel de Oliveira para que todo mundo fique ligado e não caia em armadilha. Vamos ver juntas. O crescimento dos golpes está assustando a população do Distrito Federal. A cada dia, os criminosos agem de um jeito para enganar as pessoas. Recentemente, os policiais da 10ª Delegacia de Polícia Civil prenderam em flagrante 3 pessoas que são acusadas de cometerem um golpe do bilhete premiado. Toda a ação dos suspeitos foi gravada. Veja que a mulher se aproxima das vítimas. De acordo com as investigações, a suspeita sempre procurava por pessoas idosas para aplicar o golpe. E ali mesmo fingia ser uma pessoa humilde, sempre dizendo que tinha um bilhete premiado em mãos e que não sabia como resgatar a grana. Após ter recebido a entrega de joias de altas quantias em dinheiro, os suspeitos fugiam do local. Os 3 presos são 2 mulheres e um homem, que, segundo a polícia, saíram de Praia Grande, interior de São Paulo, para aplicar os golpes aqui no Distrito Federal. Com eles, havia várias joias e dinheiro em espécie. Tudo foi apreendido pela Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, outros golpes também vêm sendo aplicados aqui no Distrito Federal. Os criminosos agem com muita inteligência e conseguem enganar as pessoas em pouco tempo. O mais comum continua sendo o golpe do WhatsApp. O golpe mais comum são esses golpes do WhatsApp, não é? Em que a pessoa cria uma conta no WhatsApp, usa a foto de alguém e começa a mandar mensagens para essa pessoa que a foto está sendo utilizada, não é? Inicialmente a pessoa fala que é um novo telefone, que a outra tela quebrou, outro telefone quebrou e pede para você cadastrar na agenda aquele novo telefone. E a vítima acaba cadastrando, não é? E no segundo momento vem um pedido, não é? Uma situação de emergência, um empréstimo para pagar uma conta. De acordo com o delegado, existem criminosos que cometeram outros tipos de crimes migrando para essa área. Os criminosos também perceberam que hoje em dia o dinheiro físico está muito difícil de você conseguir, você não tem mais um assalto a banco hoje, não tem a mesma benefício que você tem numa fraude na internet, não é? Então a gente teve alguns casos aqui de criminosos que eram ex-traficantes e ex-homicidas, não é? Que mudaram de atuação e passaram a trabalhar com fraude de WhatsApp. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, de janeiro a maio deste ano foram registradas mais de 19 mil ocorrências de estelionato em todo o DF. No mesmo período do ano passado, foram um pouco mais de 12 mil registros, um crescimento que assusta todo mundo. A gente acredita que está ligado à maior utilização da internet pelas pessoas, não é? A pandemia deixou todo mundo em casa, criou o teletrabalho, aumentou as vendas pela internet, então as pessoas estão usando mais a internet. Um levantamento feito pela Polícia Civil aponta os tipos de golpes mais aplicados aqui no Distrito Federal. De janeiro de 2021 a março deste ano, quase 670 golpes do WhatsApp foram aplicados. Mais de 600 em relação ao golpe do motoboy, quando a vítima entrega o cartão de crédito para o mototaxista a pedido do golpista. Em seguida, aparecem o golpe do falso sequestro, golpe de extorsão e falsa promessa de emprego. É complexo porque são crimes interestaduais, não é? Então, a vítima geralmente está em Brasília e o golpista não está em Brasília. E a gente tem 2 pessoas diversas, né? Na realidade são 3. Temos a vítima, a pessoa que aplica o golpe e a pessoa que empresta a conta para receber o benefício. Nós temos diversas situações em que a vítima está em Brasília, quem aplicou o golpe está em Goiânia e a conta é do Mato Grosso. A gente tem que conseguir ser mais esperto do que os criminosos, porque olha toda a estrutura montada para enganar você e para enganar a mim. Brincadeira, né? Vamos aos destaques da edição dessa quinta-feira, 30 de junho.
Agora, trabalhadores do transporte público não são mais obrigados a usar máscara no coletivo e nem disponibilizar álcool aos passageiros. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do microempreendedor individual. Sem esse documento, a situação do empresário fica irregular e a gente esclarece tudo. Falamos do aquecimento do mercado no DF no ar com o quadro Brasília em Ação. Mais empregos e respiro para quem tem comércio e oferece serviços. Vamos contar tudo para você que quer castrar o seu pet de graça, tem agendamento online para fazer dar certo. Eu sou Neila Medeiros, esse é o nosso DF no ar. Vem! Agora são 7h34. Eu começo essa edição agradecendo a sua companhia, dizer que é um prazer estar aqui para você todos os dias. Muito obrigado por ligar a sua TV na Record e confiar no nosso conteúdo montado para você. Beijo e um ótimo dia para nós. A gente começa acionando o Jonathan Christian com o nosso Motolink. Obrigada, viu? Jonathan Christian me encontrou aqui hoje, trouxe um bombom para a gente de madrugada, fiquei muito feliz. Ele está agora na EPNB, na altura da UPA do Núcleo Bandeirante. Houve um acidente no local envolvendo um carro e uma moto. A gente mostra imagens ao vivo. O motociclista já foi socorrido, foi levado para o hospital, não está em estado grave, isso é muito bom. A gente vê que a faixa da esquerda está fechada para o tráfego, a moto ainda está no local e, por causa disso, o trânsito vai ficar um pouquinho mais complicado, porque uma faixa foi interditada, então todos os carros têm que passar por uma só faixa e pela faixa ali de segurança, que é o acostamento, né? Que, na verdade, não seria o ideal para as pessoas passarem. É isso? É um acostamento aquilo? É, uma faixa exclusiva. Então, nesse momento, o carro ainda está lá, a moto também, e o motociclista seguiu para o hospital para ter atendimento, para averiguar a situação dele. O carro ficou bem estragado, dá para ver, ó, a parte de trás ficou danificada, vai ter que trocar o vidro, vai ter que levar para o mecânico para arrumar a situação, mas numa hora dessa a gente agradece que o problema é material e não físico, né? A saúde da gente é muito mais importante. Então, quem passa pela EPNB a essa hora da manhã, ou quem pretende sair de casa e circular pela EPNB, saiba que vai ter lentidão na pista por causa desse acidente que aconteceu agora há pouco. Nesse momento, são 7h36. Muita gente sai de casa para seguir seu destino, para o trabalho, para a escola, para fazer suas atividades do dia. E se precisa passar pela EPNB, já sabe que nessa altura aí tem um acidente. Vamos dar uma volta agora de helicóptero, porque a gente pode, né? Amanhecer o dia só subindo. Bom demais. O comandante Renato e o Fábio Raposo mostram pra gente agora o trecho entre a DF-180 e a vicinal C-311 em Ceilândia. Por quê? Esse ponto que a gente tá vendo aí é onde fica a ponte que passa sobre o rio Melchior. Ela tem 20 metros de extensão, um pouco mais de 4,5 de largura. É uma obra de arte que precisa ser restaurada. Olha só, ela é muito antiga, ela é feita toda de madeirinha embaixo. A notícia é que ela vai ficar interditada por 45 dias, isso a partir de terça-feira, dia 5 agora. Vão ser feitos serviços de recuperação dessa passagem, por onde circulam cerca de 15 mil motoristas diariamente. O fluxo aí é muito grande. É para melhorar, né? O investimento é de 2,5 milhões de reais. O DR começa a interdição, então, às 9 da manhã dessa terça-feira. E os motoristas terão outras alternativas. Por exemplo, quem vem do Sol Nascente, sentido BR-070, vai percorrer mais 4,5 km. Os que saem do Sol Nascente, sentido DF-180, devem seguir por 4,8 km. Agora, quem sai da BR-060 com destino ao Sol Nascente, deve seguir por Samambaia Norte, pela primeira avenida. O percurso é de 7 km a mais. Os que trafegam pela 070, sentido DF-190, DF-180 e Sol Nascente, devem seguir até o acesso a Samambaia Norte, conforme as indicações das placas que serão instaladas com toda a sinalização visual para o motorista saber para onde ele tem que ir. Esse trecho é um pouco maior, é de 12 quilômetros. Então, em março de 2020, só lembrando que teve uma obra de melhoria nessa ponte por causa das fortes chuvas. Ela ficou danificada, teve que dar uma parada por 2 semanas. Então, a ponte sobre o rio Melchior vai voltar a ser interditada de novo, relembrando, na próxima terça-feira, por 45 dias mais ou menos, e é para voltar melhor. O comandante Raposo está sobrevoando e mostrando imagens do alto, que são sempre muito bonitas, né? Aí você pensa, essa pontezinha aí, pequenininha, bonitinha, tem esse acesso lateral para as pessoas poderem passar, mas ela também vai ficar interditada. Ótimo dia para todo mundo.
Atenção, você que pega o transporte público, a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal desobrigou o uso de proteção facial e a oferta de álcool em gel no transporte público do DF. Não é mais obrigado, mas também não é proibido, né? É prudente que você se proteja em espaços aglomerados, porque a contaminação ainda está aí, está com força total. Não precisa usar em toda parte, mas em alguns espaços vale a pena demais. A gente vai acompanhar os detalhes agora com a Carolina Rabelo. Essa medida vale, sobretudo, Carol, para os profissionais, né? Motorista, cobrador, quem trabalha no transporte público não é obrigado, então, a passar o dia inteiro de máscara. É isso? Bom dia. Exatamente isso, viu, Neila? A medida vale para todos que estiverem ali no ônibus, né? Seja cobrador, motorista ou os próprios passageiros. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no nosso DF no Ar. Estamos aqui na rodoviária desde cedo acompanhando justamente essa questão, Neila, porque aqui a maioria das pessoas já estão sem o uso da máscara, né? A gente sabe que no ambiente externo esse uso já não era mais obrigatório há algum tempo, mas na parte interna do ônibus ainda era sim necessário. Só que agora a Secretaria de Mobilidade do DF revogou essa medida, né? Que obrigava o uso de máscaras dessa proteção e também do álcool em gel dentro do transporte público. Então agora essa medida vale, conforme a gente adiantou aqui, para passageiros, motoristas, cobradores de ônibus, funcionários do metrô, taxistas, motoristas por aplicativo. Vai da consciência de cada um se quer ou não fazer o uso desse equipamento de proteção. Essas informações, Neila, foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal nesta quarta-feira. E essa alteração, então, vale em todo o transporte público do DF. E o nosso repórter cinematográfico Sidney Vicente mostra para vocês agora, aqui na rodoviária do Plano Piloto, a movimentação aqui nesta manhã, né? Um dos horários mais movimentados, em que muitas pessoas estão indo aos seus trabalhos, para as suas escolas, faculdades, e a gente consegue ver aí, ó, que algumas pessoas ainda fazem o uso da máscara. Então, conforme a gente fala aqui, é a questão da conscientização mesmo, né? Conforme você disse, se a pessoa estiver com vontade de usar, se sentir mais segura, continue fazendo uso. Mas a gente lembra que não é mais obrigatório nem o uso das máscaras, nem a limpeza dentro dos ônibus, aquela limpeza que tinha sempre com o álcool e gel na troca de um grupo para o outro, né? Quando eles paravam, então, na rodoviária. E, além disso, o texto também fala, Neila, no Diário Oficial, que também não é mais obrigatório manter todas as janelas abertas para entrar o vento, para ficar bem arejado, igual estava sendo determinado antes. Mas a gente lembra aqui da importância dos cuidados, né, que a gente precisa fazer a nossa parte, que esses cuidados precisam ser mantidos. Então vai da consciência de cada um, não custa nada estar ali com álcool em gel, manter o distanciamento e também deixar a janela do ônibus aberta, né? Carol, eu acho que essa cultura de higiene respiratória que a gente aprendeu agora com a pandemia, ela veio para ficar. Eu lembro que a gente estranhava muito os japoneses usando máscara para sair na rua. Hoje, se você sabe que você está gripado, está com sintoma, usa máscara para proteger outras pessoas. Se você está com a saúde um pouco mais baixa, a imunidade baixa, usa também para se proteger. Fica bom assim. Obrigada, viu, Carol? Olha só, tem polícia na rua, uma operação conjunta entre a 8ª e a 19ª e também a DRF, que é a Compatre, desmontou um grupo criminoso especializado em roubos de cargas. Essa operação foi batizada de carga pesada. Quem tem mais informações pra gente é a Jéssica Nascimento e a gente fala com ela agora. Bom dia, Jéssica, tudo bem, meu amor? Fala dessa história pra gente, a turma tá causando, né? Tá causando sim, viu, Neila? Mas muito trabalho aí aqui no Distrito Federal, né, por parte da polícia. Já amanheceu quente por aqui. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso DF no ar nesta quinta-feira, Neila. Os policiais saíram cedinho aí, pelo menos 70 policiais, para cumprirem 11 mandados de busca e apreensão e também 11 mandados de prisão em regiões aqui do Distrito Federal, como Vicente Pires e Recanto das Emas, e também em Goiás, Valparaíso, Lusiânia e Águas Lindas. Esses criminosos, Neila, que estão na mira aí da polícia, que tem idade entre 23 e 43 anos, eles estavam sendo investigados pela polícia desde março desse ano, quando a 19ª DP, que é a delegacia localizada em Ceilândia, os policiais estouraram um cativeiro ali na BR-080 e acabaram encontrando aí, apreendendo uma carga que está estimada no valor de R$300 mil, Neila. Nessa mesma ocasião, um motorista de caminhão, ele foi abordado,
foi então rendido por esses bandidos com uma arma de fogo. Eles levaram então esse motorista de caminhão em um cativeiro na BR-080 para um cativeiro, onde esse motorista foi feito refém por várias horas nele. Então a polícia começou a investigar depois desse crime, montar ali esse quebra-cabeça, encaixar algumas peças, porque eles descobriram depois desse crime que esses mesmos bandidos também acabaram se envolvendo em um crime no ano passado, em agosto de 2021, onde eles acabaram roubando uma carga que está avaliada em R$215 mil. Durante as investigações, os policiais também descobriram que 4 desses 6 criminosos acabaram também participando de um roubo na Asa Sul, na quadra 116, onde eles roubaram também uma carga de vários produtos ali eletrônicos, e eles agiram da mesma forma em março desse ano, né? No mesmo crime ali que aconteceu em março desse ano, da mesma forma, onde o motorista de caminhão também foi rendido, também foi feito refém, foi levado para um cativeiro, só que dessa vez no estado de Goiás, onde ele permaneceu aí por várias horas, Neila, sob o poder ali desses criminosos. Os policiais também descobriram que parte dessa quadrilha já tinha sido presa em 2018 pelo mesmo crime, por roubo ali de cargas, só que eles estavam em liberdade, cumprindo essa pena em liberdade. Infelizmente continuaram agindo, continuaram nesse mundo aí do crime. Os policiais a qualquer momento, Neila, podem chegar aqui no DPE, nós estamos aqui a postos, porque eles estão ainda cumprindo esses mandados de busca e apreensão e também de prisão. A gente já sabe que 5 armas, Neila, já foram apreendidas, muita droga também, principalmente cocaína e dinheiro em espécie, porque esses roubos eram volumosos, né? Vocês puderam perceber ali nos últimos crimes, carga avaliada em R$300 mil, R$215 mil, então com certeza tinha muito dinheiro aí no poder desses bandidos, e a gente continua aqui no DPE, Departamento de Polícia Especializada, viu, Neila, aguardando então a chegada desses policiais que devem chegar provavelmente com todo esse material apreendido e, claro, com esses 6 criminosos, esses 6 bandidos que têm idade entre 23 e 43 anos, Neila. Tá certo, então. Muito obrigada, Jéssica. Até daqui a pouquinho. Olha só, vamos agora com os bastidores da política aqui no Distrito Federal, de olho nas eleições de outubro. A gente traz uma pílula aqui todos os dias para você acompanhar o cenário local e decidir o seu voto. Tem partidos que buscam construir uma lista mais competitiva de pré-candidatos para a disputa das eleições. E outras legendas já estão com essa lista muito bem encaminhada. A gente vai entender agora. Bom dia, Yuri Ascar. Conta tudo pra gente. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Alguns partidos já definiram as nominatas, aquela lista de pré-candidatos que vão disputar as eleições proporcionais, buscando uma vaga na Câmara Legislativa ou na Câmara dos Deputados, no Congresso. Outras legendas ainda seguem buscando construir essa lista da forma mais competitiva possível. Afinal, é a soma de todos os votos na legenda ou na federação que vai definir a quantidade de cadeiras conquistadas no parlamento. E a distribuição das vagas, aí sim, é feita de acordo com o desempenho individual dos candidatos. O maior problema hoje é a indefinição de algumas pré-candidaturas lançadas ao Senado, que ainda podem mudar de endereço e aí alterar a matemática atual. Tem muita gente desconfiada por aí que estão servindo apenas de apoio para a vitória de outros candidatos. Neila. Tá aí, então se você quer saber um pouco mais sobre política, quer se aprofundar no cenário, acompanhe mais assuntos de política na Rádio Mais Brasil News, que é parceira da Record TV, pela 101,7 FM. Lá eu comando o jornal 1 Hora News, mais 30 minutos de política, sempre de segunda a sexta, às 18 horas, e o Yuri tá lá com a gente. Olha só, agora são 7 horas e 48 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo. Se organiza, mas não sai daí, viu? Tem o Brasília em Ação, nós vamos falar da importância de construir uma relação de confiança entre o empresário e o consumidor. Porque você sabe que consumidor satisfeito volta e faz o boca a boca, chama outros consumidores, aí sua empresa cresce. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com o DF no ar e agora com o Brasília em Ação. A gente vai falar sobre credibilidade no mercado, sobre a confiança que o cliente tem que ter ao buscar um estabelecimento e o que esse estabelecimento pode oferecer de segurança para o consumidor. Marcelo Moraes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nelly. Bom estar com você de novo. Senti sua falta aqui semana passada. Ah, que bom que você sentiu minha falta. Bom demais estar de volta. A voz ainda não voltou não, mas daqui a pouco ela chega. O importante é você ter voltado. A voz vem depois. Muito bom.
Marcelo, o que um consumidor pode fazer para se certificar de que aquela empresa que ele está buscando é uma empresa idônea e que não vai levar o dinheiro dele para o ralo? Olha, super importante esse quadro de hoje, porque para os dois lados, né? Tanto para o empresário quanto para o consumidor. Né? Gerar confiança é fundamental para a sobrevivência da empresa. É por isso que empresas muito antigas geralmente têm uma clientela maior, porque gerou confiança durante muitos anos, né? A gente está fazendo esse Brasília em Ação hoje sobre esse assunto, porque houve episódios recentes, depois a gente vai esgarçar um pouco mais sobre eles, que falou dessa quebra de confiança da relação do consumidor com o empresário, o prestador de serviço, a loja, né? Algumas coisas importantes. Primeiro, se informar, perguntar para as pessoas. Você conhece? Ter referências, né? Conhece? Alguém já foi? Alguém foi bem atendido? Foi mal atendido? O serviço ficou bom? Depois, pesquisar nas redes sociais. Hoje, na internet, né? A internet hoje tem informação sobre todos e qualquer assunto. Né? Então, sabe, tem o Reclame Aqui, tem o próprio site do Procon, dá uma olhada, ver se aquela empresa está bem falada ou não. Outro ponto importante, né? Fazer orçamentos, né? Não existe milagre. Não tem. Se a esmola é demais, o santo desconfia. O santo desconfia. No mundo empresarial isso não existe, realmente não tem. Se alguém está vendendo 20, 30, 40% mais barato que o outro, algum problema tem. Eu tive um caso recente meu agora nesses dias, que eu fui comprar um vinho e o vinho estava muito mais barato do que em qualquer outro estabelecimento. Falei, esse vinho tem alguma coisa errada. Não comprei. Pode até ser que não tivesse, mas eu não quis ficar na dúvida, né? Então não comprei. Então são pontos assim simples que o consumidor tem que fazer para ele não ser enganado. E mesmo assim ele ainda pode ser. Tá? Então, todo cuidado é pouco. E para o estabelecimento, importante saber que para o faturamento e a sobrevivência da empresa, você ter uma boa índole, boa credibilidade, vai fazer com que isso aconteça. E vai aquela reação de boca a boca que vai trazer mais cliente e você acaba fidelizando pela qualidade do serviço, né? Exatamente. Não há, desculpe te interromper, não há propaganda melhor do que o boca a boca. Né? Que o cliente satisfeito, o cliente satisfeito. E é por isso que o boca a boca é tão importante para a empresa e é por isso que as empresas que conseguem gerar esse laço de confiança sobrevivem por mais tempo. A gente mostrou aqui há algumas semanas uma questão que estava gerando muita polêmica de um estabelecimento que estava cobrando por serviços que não precisavam ser prestados e o cliente estava pagando por algo que ele não precisava. Essa área, que é uma área de pneus, é uma área sensível porque a gente está falando de preços altíssimos, né? Altíssimos. E assuntos que ninguém conhece praticamente. Né? A Delegacia do Consumidor fez uma operação em alguns estabelecimentos que parece que tinham algumas irregularidades. A gente não gosta de cravar porque é uma investigação, né? Sim. Então a gente tem que esperar tudo acontecer para ver se de fato estava sendo dessa forma. Mas quem não vai numa loja dessa e sente que tem alguma coisa errada? Todo mundo, porque em segurança a gente não sabe, né? E se for mulher ainda por cima, pior, o orçamento pode ser muito mais alto. E ele fala, precisa trocar a pastilha de freio, precisa fazer uma cambagem, precisa fazer um alinhamento, precisa botar não sei o quê. A gente não sabe, e como é segurança nossa, às vezes a gente tem filhos, né? O filho vai andar naquele carro, a gente quer deixar o carro mais seguro possível. E muitas vezes, né, o que aconteceu, eles faziam um serviço numa loja, seguiam para outra loja, logo depois, e a outra falou, não, tá tudo errado, mas eu acabei de fazer, né, para justamente verificar o que aconteceu. Então, esse episódio específico de pneus foi o que motivou. Mas em várias áreas, né? Obra, por exemplo, vai fazer uma obra. Se o pedreiro, você não conhece muito bem, se ele falar que precisa de 2 sacos de cimento ou 3 sacos de cimento, você não sabe, né? Alguém querendo levar vantagem acima de você. Então, por isso que aquelas informações são muito importantes para que o consumidor não caia num conto, seja de pagar barato e não ter o serviço bem prestado, ou de pagar muito caro por um serviço que não precisava ou seria feito de uma forma muito mais barata. A gente tem um exemplo aí de um empresário do setor, né? Isso, ele vai falar um pouquinho como é que essa operação afetou o negócio dele, já está há mais de 30 anos nesse negócio, ou seja, para sobreviver 30 anos, né, há uma pesquisa do Sebrae que 88% das empresas fecham até o 2º ano de vida. Segundo. Então, quem tem 30 anos é porque conseguiu fazer esse laço. Ele vai dar um exemplo pra gente de como é que foi esse histórico dele. Vamos ver. A maioria dos nossos clientes são nossos amigos. E esses nossos amigos mandam clientes e eles chegam sempre aqui com mais segurança. Os nossos vizinhos aqui também são lojas conceituadas, então a gente consegue fazer um bom trabalho e os clientes têm confiança na gente. Como eu estou aqui há muito tempo, sou nascido e criado em Brasília, tem alguns clientes que eles pegam, eles quando não me conhecem, né, a gente fala, entra no nosso perfil do Instagram, vê se tem algum amigo seu, ou se não no perfil do dono da loja, sempre tem algum amigo. Eu pergunto ao seu amigo aí se pode confiar na gente, entendeu? Então isso é muito legal, essa credibilidade. É relação de confiança, né? Você vê, eles estão há anos aí e é praticamente uma coisa pessoal, né? O Aldo da Multirodas, ele conhece Brasília inteira. Então ele fala assim, liga para algum amigo seu que certamente já fez um serviço aqui. Né? E o pior é que é verdade. Mas então isso demonstra a importância de você se relacionar bem, atender bem seu cliente,
né, gerar essa credibilidade para você ter outros clientes na loja. A gente vai falar de outro setor agora que envolve saúde, qualidade de vida, que é o setor de farmácias. A gente está falando de manipulação, que também é um terreno bem desafiador para muitos de nós, que a gente não faz ideia do que tem dentro do que foi prescrito ali para você. Se foi colocado dentro da cápsula tudo que está dizendo que está na receita, né? E o medo. E aí? Eu fiz agora, Neila, também um manipulado, e eu tive essa sensação. Também eu gosto de dar exemplos pessoais, porque a gente vai vivendo e a gente vai experimentando as coisas que a gente fala aqui. Né? Também há poucos dias, e aí veio lá o remedinho manipulado e falei, meu Deus, será que tem aqui dentro? Confiei, porque foi o que o meu médico indicou, então eu tive uma indicação. E tem um ponto importante, o preço nem sempre é referencial. Muita gente vai pelo preço, cuidado com ir ao preço. Né? Às vezes a credibilidade não está no preço. Então, às vezes um pouquinho mais caro, mas com garantia que o produto é bom, é melhor. E esse caso que a gente vai ver agora da Farmacotec são 46 anos de Brasília. Isso exemplifica mais uma vez que o tempo fala pela credibilidade da empresa. Mais antiga do que a gente. Muito mais, eu sou novinho, tô com 30. Vamos dar uma olhada. Sou farmacêutico, a esposa é farmacêutica, as filhas são farmacêuticos. E os farmacêuticos, que são os nossos colaboradores, também estão há muito tempo conosco, nos apoiando e nos ajudando com a determinação. Qualidade é fundamental. E a gente tem que convencer o cliente que você está levando um produto certo, um produto sério. Evidentemente, cada um com a prescrição do seu médico. Convencer um cliente é mostrar a ele o que fazemos. É o resultado que ele tem na pele, que ele tem no seu corpo, através dos produtos feitos com tremenda qualidade. Aí. Legal, e às né? vezes é você não agradar totalmente o cliente, falando para ele realmente não vai sair mais barato, mas eu tenho certeza no que eu tô entregando para você como consumidor, Exatamente. E você vê o doutor Rogério, veio de Santa Catarina há quase 50 anos, com a esposa que era do Espírito Santo. Ele é um casal que se formou em Brasília, fez o seu negócio em Brasília, trabalha com o corpo, como ele falou, né, na pele ou no corpo, muito pior do que um carro. Se o carro ficar ruim, a gente vai lá e arruma, né? Mas o corpo tem um problema, é mais sério. E conseguiu construir essa história de credibilidade nos últimos 46 anos. É um exemplo para os outros empresários que estão assistindo a gente, né? Muita gente tem essa coisa da guerra do preço, tá? Você, empresário, também cuidado com essa guerra do preço, porque ela pode fechar o teu negócio e às vezes não é exatamente o que o cliente está procurando. Você pode ter outras ferramentas como atendimento e essa questão de construir laços que vai dar um resultado talvez até melhor do que ter um preço mais barato. E acima de tudo, qualidade e segurança. Exatamente. Posso dar uma última noticiazinha Por favor. Que é boa? Pra gente terminar feliz hoje. O Cindy Varejista fez uma pesquisa de lojas fechadas na Asa Sul e prova que a gente está retomando, viu, Neila? Nós temos 23% menor o número de lojas fechadas em 2022 em relação a 2021. Ou seja, a atividade está retomando, os empresários estão tomando a confiança de novo e isso faz com que ajude a economia, gerando emprego, gerando impostos. É bom para essa roda que circula o dinheiro na nossa cidade. Uma boa notícia para a gente começar a nossa quinta-feira hoje. A roda voltou a girar, isso é muito importante. E tem mais uma boa notícia. Diga. Ontem eu abasteci a R$6,99. Que a gente desceu a lenha nos postos de gasolina aqui, né? No sistema dos combustíveis de uma forma geral, não nos postos. E abasteci a R$7,99 na semana passada e ontem eu abasteci a R$6,99. Então, tá melhorando. Ontem a gente mostrou aqui, a gente fez uma geral nos postos de vários bairros, de vários lugares, para mostrar a diferença de preço que tá realmente melhorando para quem vai lá abastecer Mostra na bomba. a minha aperta, viu, né? Tem que baixar mais. Tem que baixar mais, a gente quer mais. Obrigada, viu, prazer Marcelo? estar com você de novo, viu? E olha só, a gente agora vai dar uma olhadinha nas câmeras do DR. Vamos ver como é que tá o movimento essa hora da manhã. Não tá muito ruim, não. Já teve piores. Eu acho que ontem a rua tava muito mais movimentada. Agora são 8 horas. A gente vai para a EPTG primeiro. Olha só, na altura do viaduto de Israel Pinheiro, o trecho mais movimentado é sentido plano piloto. Ó, é o que tem mais movimentação de carro essa hora da manhã. O de baixo tá parado, não é isso? Mas... Ah, tá, entendi. Ó, eu tô olhando aqui agora, eu tava escutando, porque a gente tá vendo aqui no canto direito, ó, quem sai de Águas Claras que passa por debaixo do viaduto, tá parado, mas é porque também tem um congestionamento ali, tem um sinal mais à frente. Mas quem circula por cima do viaduto tá pegando só um fluxo muito grande de carro, tá com lentidão na via por causa da quantidade de veículos, mas a gente não pode dizer que tem engarrafamento nem que tem parada, não. Ó, depois que você mora em São Paulo, você acha o trânsito de Brasília maravilhoso. Isso aqui para São Paulo é fluindo, normalmente. Vamos ver outra câmera agora, nesse momento, para ver como é que tá a situação. A entrada do Eixão Sul, vamos lá. Entrada do Eixão Sul, um pouco mais de movimento, olha só. Quem tá saindo da Asa Sul pelo Eixão pega um pouco mais de movimento.
Quem está entrando agora pega um fluxo um pouco mais tranquilo. É muito movimento de carro, mas não tem parada, não tem ponto de lentidão, não. E também não tem nenhum registro de acidente nesse local. Vamos lá para Raposo? Olha, aí sim, é trânsito que você quer, bebê? Vem cá. Aí a altura da Épia Sul, tá vendo? A altura do Chifrudo. E dá para ver que ali tem bastante carro, muito fluxo, tá? Então, se você precisa passar agora por essa via, dá um tempinho aí, espera acabar do nosso jornal. A câmera acabou de travar lá, ó. Olha só, mas a gente está mostrando imagens ao vivo do nosso helicóptero. Tem bastante movimento e carros vindo de todo lado. Se você precisa passar pela Raposo Tavares agora, aguenta firme, fica com a gente. Ainda tem mais uns 40 minutos aqui de bate-papo, de informação e de notícia para você. Você tem pet? Aquele amorzinho que você tem em casa está precisando castrar e de graça? Tem alternativas, tá? Então fica de olho nessa informação que ela fala sobre o agendamento online. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Batista. Essa alteração, essa abertura desse agendamento faz parte de uma mudança. Antes, a população tinha que realizar o seu agendamento, o seu cadastro, através do próprio site do IBRAM, mas agora isso foi alterado, isso mudou. Será aí aberto, né, essa inscrição através do site Agenda DF. Pois bem, a abertura dessas inscrições, dessas vagas, é hoje, a partir das 9 horas da manhã, através do Agenda DF, esse site que aparece aqui embaixo para você. As vagas para os atendimentos vão ser aí utilizadas, vão ser marcadas entre os dias 5 e 29 de julho. Para poder acessar esse site, fazer esse cadastro, é necessário ter aí um login, um cadastro mesmo realmente dentro de alguma plataforma do GDF ou da própria ouvidoria. No dia que você for aí, né, nesse agendamento, nessa consulta, nessa castração, é necessário você levar o seu documento pessoal, também um comprovante de residência e o recibo dessa marcação. São clínicas aí espalhadas em várias regiões do DF, são clínicas que ficam em Ceilândia, Samambaia, Paranoá, Gama, e as vagas são limitadas. Elas são encerradas apenas quando todas aí as vagas, as datas forem realmente preenchidas. Ficou com alguma dúvida? É só acessar esse site que aparece aqui embaixo para você se organizar e fazer a inscrição. Bom demais, tão bom castrar, né? Eu tô rindo de mim mesma, gente, porque eu fui trocar o nome do meu comandante, que agora é um comandante novo, o Freire. Seja bem-vindo, viu, comandante Freire? Lembrei do Raposo e trouxe a Avenida Raposo Tavares para o Distrito Federal. Claro que não, né? Mas o lance bom de 2022, você pode botar a culpa na Covid. Quando sua memória der uma falhada assim, uma bugada, você fala que foi a Covid que dá certo. Olha só, depois do intervalo tem os gols da Libertadores. O Flamengo resistiu à pressão e trouxe da Colômbia uma vitória muito importante. Gustavo Schwab vai explicar por que ela é tão importante depois do intervalo. A gente volta já. Olha, quando a gente aprende a ler, o mundo se abre à nossa frente, né? Além de nos conectar com tudo que for de informação, nos ensina a ter senso crítico, descortinar novas línguas, descobrir outras culturas e ainda podemos abrir um livro e entrar na história na hora. Tem uma biblioteca itinerante estacionada na Praça Lúcio Costa, em frente ao Conjunto Nacional, que é um agrado a todos nós, porque é tudo de graça. Tem uma estrutura para receber as pessoas e eu vou falar, sabe com quem agora? Com a Carol, para contar como é que faz, se é só chegar, tem livro para contar, tem contação de história, tem um monte de ações envolvendo essa biblioteca, né, Carol? Isso mesmo, viu, Neila? E olha, você falou sobre estrutura, confesso que eu fiquei impressionada com a estrutura que eles estão oferecendo aqui, viu? Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Cisnei Vicente derivar um pouquinho aqui para vocês e vou dar licença para vocês conseguirem ver o tamanho do espaço aqui dessa carreta, que é uma biblioteca itinerante e conta com mais de 200 títulos. Esses títulos são livros cristãos para adultos, jovens, o público infantil, para todas as idades, viu, Neila?
E a gente vê nas imagens agora do Sidney que tem acomodação com tela, tem também mesas e cadeiras, tem um espaço para a criançada, tem as mesas e cadeiras aqui, os sofás para as pessoas ficarem mais confortáveis aqui nessa carreta quando quiserem parar para fazer a sua leitura. Então é um espaço bem completo que atende aí a família inteira, todas as idades. E a gente viu aqui que a carreta ela está completa para receber esse público e ela fica aqui até o dia 7 de julho, viu, Neila? E aqui ao lado nós estamos com um dos organizadores aqui desse projeto, que é o César. César, muito bom dia, obrigada pela participação conosco aqui no DF no Ar. Bom dia ao pessoal que estão assistindo aí, o DF TV. Record TV, César, né? Então, o que o senhor fala aqui desse projeto, né? Qual que é a ideia de vocês? É receber o público que passa aqui pela área central de Brasília? Exatamente, nós estamos aqui preparados para receber todo o público aqui que andam aqui nessa parte aqui do Conjunto Nacional, as pessoas da rodoviária. Nós temos um grupo de pessoas aqui prontos para receber, acolher, para justamente esse caráter que nós queremos oferecer ao estímulo à leitura, tanto que aqui é o Expolivro, paixão pela leitura, né? Então, nós queremos aqui, oferecemos muitos materiais para que o público possa ler, sentar, ficar à vontade para desfrutar de uma palavra saudável. E daqui vocês vão para outros pontos, para outras regiões administrativas? A ideia dessa carreta é ficar rodando o DF? Qual que é a ideia de vocês? Exatamente. Nós ficaremos aqui até o dia 7, logo em seguida estaremos indo para o Recanto das Emas. Depois de Recanto das Emas, eles vão ficar em torno de 10 dias em cada cidade e vão para Ceilândia. E por último, estaremos lá em Planaltina, Goiás. Logo em seguida, essa carreta estará indo primeiramente para Goiânia, Jataí, Rio Verde, Cuiabá, Cáceres, Sorriso, Mato Grosso, chegando até Porto Velho, Rondônia, e lá em Porto Velho ela será colocada em uma balsa e vai até Manaus, que é o ponto final dessa carreta. O propósito dela é chegar até Manaus, né? Que bacana. Então é um projeto mesmo para levar a leitura aí para vários lugares de todo o Brasil, né? Exatamente. E assim, além desse espaço que oferece a leitura para todo o público de maneira gratuita, vocês também vão ter algumas ações e atividades, né? Quais são elas? Perfeito. Nós temos aqui todos os dias, a partir das 19h30, palestras, como hoje à noite nós teremos uma palestra voltada para a família. E amanhã também teremos uma palestra muito especial voltada para incentivo à leitura, à importância dos livros e da leitura desses livros. Então, todos os dias nós teremos várias palestras aqui voltadas para essa área financeira também, nós teremos uma palestra voltada para isso. E também, além das palestras que nós teremos aqui, nós também teremos várias ações sociais. Hoje, por exemplo, o dia todo, a partir das 9 da manhã, nós vamos dar início aqui algumas atividades voltadas também para o público, né? Ações sociais. É outro item que também nós oferecemos para as pessoas aqui de Brasília. César, muito obrigada pela participação conosco aqui no DF no Ar. Então é isso, Neila, volto com vocês aí do estúdio e a gente vê que o espaço está incrível aqui, atende toda a família, todo o público. E é aqui na praça, aqui em frente ao Conjunto Nacional, até às 9 horas da noite, viu? Carol, eu tô completamente apaixonada por esse projeto. Vocês entenderam que é uma carreta, é um caminhão. Do lado de fora você não dá nada por ele, mas quando você entra, é esse ambiente super aconchegante de uma biblioteca que vai rodar o Brasil, vai acabar lá em Manaus, esse projeto. E com contação de história, minha filha que está sendo alfabetizada agora vai amar um negócio desse. E o melhor, é de graça, só passar por aí e entrar. Obrigada, Carol, adorei esse projeto. Lindo demais. Agora, que tal embarcar em uma aventura pela sétima arte? Um cineminha itinerante também, ao ar livre, que traz mostras de filmes culturais e de graça para a população. Agora, você sabe o que é mais interessante? Olha só, tudo isso é movido a energia solar. A Daniela Brito foi conferir como funciona essa engenhoca e vai contar pra gente. Telona ligada, pipoca na mão, alguém especial ao lado, um bom filme ao ar livre e, melhor ainda, sem pagar nada.
foi a Cíntia que trouxe essa novidade para Brasília, que se chama Cine Solar. Que hoje em dia, com as redes sociais, muitas vezes as pessoas acabam se desconectando, outras se conectam, né, no mundo virtual, mas o cinema propicia esse encontro no real, né? Que é o olho no olho, é o sentar do lado, a gente brinca, né? Esse lugar do namorado, encontrar as pessoas, de poder comer pipoca juntos. Então é um pouco dentro dessa perspectiva que o cinema acontece nas localidades. O objetivo da Cíntia era fazer com que o filme e a cultura chegassem a todas as pessoas. Só que a ideia de cinema ao ar livre vai muito além. Ela conheceu um projeto na Holanda que usava energia solar em uma van e resolveu adaptar aqui. E aí, nessa empreitada, eu conheci um projeto holandês chamado World Solar Cinema. E esse projeto hoje, né, é o nosso padrinho do Cine Solar. Quando eu conheci, é um projeto de cinema movido a energia solar que funciona na Holanda. Só que no Brasil eu entendi que ia ser mais do que um cinema, né? A gente se auto-intitula uma estação móvel de arte, de sustentabilidade, tecnologia e cultura de paz. Nós estamos aqui atrás da telona, onde a mágica do cinema acontece. Olha só que incrível este lugar. É aqui que a luz do sol se transforma em energia elétrica. E as pessoas ainda têm a oportunidade de entrar e conhecer a van. E quem criou essa eco-engenhoca está aqui ao meu lado, é o Paulo. Paulo, conta pra mim como é que funciona tudo isso. A gente começou a pegar placa de computador, tudo de lixão, ferro velho, foi juntando e saiu isso aqui, ó. E aí, como é que você explica para a criançada como é que a energia do sol se transforma em energia elétrica? Então, a gente usou tecnologia de ponta, né, que são as placas fotovoltaicas, que são 6 placas, controlador de carga, o inversor, então tudo isso aqui é de ponta, misturado com a arte e reciclados, a gente criou essa sala lúdica, né, para crianças, jovens e adultos entenderem como que a luz do sol vira energia elétrica de uma forma engraçada e divertida. E como é que a criançada reage a toda essa novidade aqui? Tem criança que não quer sair, eles se jogam no chão. Eles falam que quer morar aqui, eu quero um quarto igual esse. Aloysio gostou tanto da experiência que esta é a segunda vez que ele vem ao Cine Solar. Eu acho muito bacana essa ideia de ter cinema ao ar livre. Tanto o longa quanto os curtas foram muito legais. Eu gostei mais dos curtas porque temática ambiental eu gosto muito. E as crianças estavam aqui, então elas interagiram. Foi bem engraçado assim, ver as reações delas. Para ele que trabalha no circo, o melhor foi saber que é possível produzir arte com energia renovável. Poderia ter mais cines com essa proposta, porque além de ser bom para o meio ambiente, demonstra que a gente pode produzir arte com energia que vem sem queimar, sem destruir. Depois daqui, o Cine Solar vai para outras regiões administrativas do DF e em seguida parte com destino a outros estados. E é muito legal, né, poder levar um cinema para várias regiões do Brasil, principalmente em lugares com menos acesso a equipamentos culturais, né? E a gente fala assim, a cultura, o Brasil é um país que tem muita cultura, de uma riqueza incrível. Cada localidade que eu vou, eu aprendo muito. O que a gente propicia é o cinema, né? A sétima arte, são outras produções, curtas-metragens, longas-metragens brasileiros e, além disso, essa experiência, né, do assistir com energia solar, que encanta, né, as crianças, a gente fala as crianças de 8 a 80 anos. Muito bom, então fica aí a dica, quem quiser copiar é muito bem-vindo. E agora chegou a hora de falar de esporte aqui no DF no Ar. Fala, Gustavo Chaves, você gosta de um cineminha? Bom dia, Neila. Bom dia. Cineminha é bom, viu? Bom, Gosto né? Bastante. Faz tempo que eu não vou, viu? Desde antes da pandemia que eu não pego um cinema, mas tô louca pra ir. Já dei uma encarada aí em alguns filmes, principalmente eu gosto de ir em pré-estreia, né? Só que é um horário tão ruinzinho de madrugada. Quem acorda 4 horas da manhã, não faz nada à noite, durante a semana. Quem sabe no fim de semana as pré-estreias são todas durante a semana, né? Pois é, vou tentar pegar esse final de semana pra ir no cinema, tem filme que eu quero assistir. Mas vamos falar de futebol, teve jogo muito bom aí, rodada de Libertadores na quarta-feira, que é clássico, dia clássico de futebol. E olha, rodada cheia, os brasileiros foram bem. O Flamengo conseguiu a vitória com um golaço de um jogador que pode estar deixando o clube. Já o Palmeiras manteve o 100% na competição ao vencer no Paraguai. Vamos aos gols? Põe na tela aí. Em Assunção, no Paraguai, o Palmeiras não deu chances ao Cerro Porteño. Rony marcou o primeiro.
e o segundo do Verdão. E ainda deu tempo para Murilo fechar o placar. 3-0 para o Palmeiras, que tem uma enorme vantagem para o jogo de volta na semana que vem em São Paulo. A nota triste fica por conta dos gestos racistas de torcedores paraguaios. Mais um caso lamentável nessa Libertadores. Em Ibagué, na Colômbia, o Flamengo derrotou o Tolima com esse bonito gol de Andréas Pereira. Os dois times decidem a vaga nas quartas de final na semana que vem, no Maracanã. E a Neila estava falando mais cedo que esse resultado foi importante para o Flamengo. Foi muito importante, sim. Você iniciar já uma fase mata-mata de Libertadores com vitória, sempre importante. O Flamengo agora joga pela vantagem do empate, lembrando que não tem mais o critério de gol marcado fora de casa. Então, empate ou uma vitória por um gol de diferença do Tolima, o gol de diferença por um gol de diferença, a vitória por um gol de diferença leva a partida para a disputa por pênaltis. Empate é do Mengão. Pela Copa Sul-Americana, o Santos empatou com o Deportivo Táchira, jogando fora de casa, e o Ceará começou atrás na Bolívia, mas reagiu e conseguiu uma virada épica. Põe gol! Depois do escanteio, a defesa do time brasileiro não conseguiu afastar e Ursino marcou para os donos da casa. No gol de empate, Eric recebeu na área e bateu de primeira. Quase no último lance da partida, Zé Roberto garantiu a virada do Ceará, 2-1. A decisão da vaga nas quartas de final acontece na próxima quarta, no Castelão, em Fortaleza. Na Venezuela, o Santos marcou o primeiro, mas o gol foi contra de Zanocelo. Sorte do Peixe, que no segundo tempo, o Brian Angulo marcou o gol de empate, final 1-1. Santos e Deportivo Táchira decidem a vaga na Vila Belmiro na semana que vem. O Santos ali sofreu um pouquinho para vencer, mas conseguiu aí um bom resultado. Se liga nessa notícia, o ex-piloto e tricampeão mundial Nelson Piquet pode ser banido de frequentar o grid da Fórmula 1. Destaque traz aí para você com o R7 botando na tela. Olha só, F1 pode banir Piquet das corridas após fala racista sobre Hamilton. Ex-piloto se referiu ao heptacampeão mundial como neguinho ao comentar o acidente com Verstappen em Silverstone no ano passado. Essa informação foi dada pelo jornalista Andrew Benson, que é correspondente da BBC para a Fórmula 1, e ele garante que a fala de Piquet repercutiu muito mal e a Fórmula 1 ainda avalia a proibição permanente da presença do Piquet no paddock. É muito comum pilotos e personalidades, ex-pilotos, personalidades da categoria, frequentar ali antes da largada, frequentar o paddock, frequentar também o grid. E esse acidente do qual trata o Nelson Piquet aconteceu no ano passado no GP da Inglaterra em Silverstone, quando Lewis Hamilton tentou ultrapassar Max Verstappen na primeira volta. Eles se tocaram, o Max acabou batendo forte na proteção de pneu. O Hamilton venceu aquela prova mesmo com a punição de 10 segundos por conta do acidente. Acabou diminuindo a diferença para o holandês no campeonato mundial. E como o Max é genro do Nelson Piquet, ele acabou comentando isso numa entrevista, acabou utilizando essa expressão. Ô Neila, por mais que falem, como o Nelson Piquet disse em nota, que isso é uma forma de expressão coloquial da língua portuguesa, não cabe mais. O dicionário, você pode até procurar no dicionário dizendo, olha, essa palavra é utilizada para você definir uma pessoa não definida. Você pode utilizar isso sem definir quem, mas no caso do Piquet não foi isso. Ele utilizou sabendo quem era a pessoa, claramente uma pessoa negra, utilizou sim com um cunho racista, e na nota que o Piquet mandou, ele até pede desculpa, mas nota com 2 mas, querendo se explicar, não é um pedido de desculpa. A gente tem que prestar muito atenção no que a gente aprendeu errado, porque o mundo está certo, está mudando, está transformando, e não aceita mais o que a gente levava como brincadeira, porque isso é coisa séria, agora a gente já percebeu e precisa fazer essa transição. Obrigada, viu, Gustavo? Até amanhã. E olha só, a gente abriu a edição de hoje do DF no Ar falando da quantidade de golpes na praça. A vida do brasileiro é assim, ó, desviando dos golpes. Pois agora, a Jéssica traz informações de uma outra operação para desarticular uma quadrilha que usava dados de funcionários de uma escola de inglês para aplicar fraudes. Vamos entender como é que essa turma trabalhava, como é que funcionava esses golpes e em que pé está essa investigação, né, Jéssica?
Exatamente, viu, Neila? Bom dia novamente para você, bom dia para quem ligou no nosso DF no ar. Neila, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços desses criminosos, né, suspeitos de participarem desse golpe. Esses mandados de busca e apreensão aconteceram ali em Samambaia, em São Sebastião e também no Guará, Neila. Essa quadrilha está sendo investigada desde o ano passado, há pelo menos 1 ano e meio, e a polícia conseguiu chegar até o principal nome, Neila, que seria então o líder dessa quadrilha. Ele, na verdade, é um ex-funcionário dessa escola de línguas estrangeiras, é uma escola tradicional aqui no Distrito Federal, tem várias unidades, mas esse golpe começou lá na Asa Norte. Então esse ex-funcionário, ele foi demitido e ele teve acesso ali ao local onde estavam guardados vários documentos pessoais de professores e ele acabou furtando pelo menos 7 documentos, contra-cheques e também cartas de apresentações, viu, Neila? Então ele levou tudo isso a bancos e acabou aí fazendo a festa com esses documentos, se apresentando como esses professores e aí com esses documentos em mãos, ele conseguiu empréstimos e também conseguiu sacar o FGTS de pelo menos 7 professores, Neila. O prejuízo estimado está em mais de R$70 mil, muito dinheiro envolvido. A polícia começou a investigar depois que os professores procuraram então a polícia e registraram esse boletim de ocorrência. Só que ele não agia sozinho, pelo menos outras 3 pessoas também estão envolvidas, então 4 pessoas, 4 suspeitos envolvidos aí nesse golpe, viu, Neila? E 2 dessas pessoas já tinham passagem pela polícia, já inclusive estavam cumprindo aí pena pelo crime de documentação aí falsa e também por estelionato. Eles estavam cumprindo essa pena em liberdade e ao invés aí de seguirem um outro caminho, né, Neila, trabalharem aí com outras formas, continuaram aí, infelizmente, nesse mundo do crime. Então agora essas 4 pessoas respondem aí por estelionato, organização criminosa e podem pegar aí até 5 anos de cadeia. Neila, e a gente, claro, continua acompanhando. Tem gente que demora mais para aprender, né, Jéssica? Se ele estava sem dinheiro antes, imagina agora que ainda vai ter que devolver mais de R$70 mil que ele roubou dessas pessoas e de um lugar que já tinha oferecido um trabalho para ele, né? Você ganha um emprego, uma oportunidade, você sai lesando a empresa no final. Obrigada pelas informações. Olha, vamos voltar para a EPNB com o nosso motolink Jonathan Christian. Nós mostramos no começo do jornal que houve um acidente por lá entre um carro e uma moto e a gente voltou lá para ver como é que está o trânsito. Tá mais complicado do que mais cedo, né? O motociclista foi socorrido, a gente falou aqui que ele tinha sido levado para o hospital há mais de 1 hora. Mas o trânsito continua com uma faixa bloqueada. O DR está lá controlando a situação porque os veículos ainda estão na pista. Vai ser feita uma perícia nesse local e os peritos ainda não chegaram. Então, por conta disso, continua essa interdição. O movimento de carro está aumentando por conta do horário, agora são 8 horas e 34 minutos e a via está interditada ali na EPNB. Olha só, termina hoje o prazo para a entrega da declaração anual para quem é MEI. Se o microempreendedor individual não entregar esse documento, ele fica irregular. Mas quem precisa declarar? Que informações devem conter nesse documento? O que acontece se ele perder o prazo? É o que a gente fica sabendo agora, direto da nossa redação multiplataforma, com a Super Cristina Taviano. Bom dia, Cris. Tem que ficar ligado com o prazo e saber o que está botando no papel para entregar, né? Opa, que querida. Bom dia, viu, Neila? Bom dia para você que está com a gente aqui no DF no ar. E sabe que tem muito MEI novato por aí que precisa dessas informações, viu, Neila? É por isso que a gente trouxe elas aqui hoje, para quem acompanha a gente fielmente aqui no DF no ar. E é isso mesmo, viu? Você precisa, apesar de já pagar aí mensalmente o imposto de renda, que é como o microempreendedor individual faz o recolhimento dos impostos, fazer também essa declaração, que significa o quê? Que você está contando para a Receita Federal toda a arrecadação ou todo o que você recebeu de recursos ao longo do ano de 2021, porque sempre no ano em que a gente está, a gente faz a declaração relacionada ao ano do exercício anterior, né? Então você vai colocar ali o quanto você recebeu, o quanto você teve de despesas na sua empresa e aí de acordo com a atividade que você exerce, seja a venda de produtos ou seja de serviços, você tem ali uma alíquota que depois você pode descontar, porque essas informações vão compor também a sua declaração de imposto de renda. Mas como assim? Eu sou microempreendedor individual, eu preciso declarar imposto de renda? Vai precisar sim. E no ano que vem, quando você for fazer a sua declaração relacionada a este ano, essas informações vão ser super importantes. E ó, quem não fizer essa declaração pode perder o CNPJ e ainda ter que pagar multa, viu, Neila? Então, atenção, até a meia-noite de hoje, entra no site da Receita Federal que é facinho de fazer, viu? Não vai perder tudo que você conquistou até agora com a sua empresa, né? Obrigada, viu, Cris?
Olha só, muita gente talvez não saiba, mas no Distrito Federal tem alguns pontos de vacinação que funcionam até às 10 da noite para você não perder tempo, faz o seu trabalho, faz seu corre e à noite vacina. Isso em 12 cidades diferentes. Mas como é que está o funcionamento deles? A gente confere agora na reportagem da Daniela Brito. A Silvana trabalha o dia todo em horário comercial. Por isso, a abertura de um posto de vacinação em Sobradinho 2 até às 10 da noite facilitou a vida da assistente social. Ajuda bastante nesses horários para a gente estar com a vacinação em dia, né? Que é importante para a nossa saúde e também para o coletivo também, né? Recentemente, a Secretaria de Saúde do DF anunciou 3 novos pontos de testagem e vacinação noturna. Um deles na UBS 1 de Braslândia, outro na UBS 1 de Sobradinho 2 e na UBS 4 em Planaltina. A nossa equipe foi conferir toda a movimentação em alguns desses pontos. A primeira parada foi na UBS 1, que fica na quadra 14 de Sobradinho 2. Era 9 da noite e a movimentação já era bem tímida. Menos de 2 minutos, muito rápido. Ontem tinha fila, eu vim, mas tinha fila e eu voltei para casa. E hoje estava vazio. Depois fomos até a UBS 4 de Planaltina. Movimentação discreta por lá também. Era 9h30 da noite e só tinha mesmo a equipe, mas sem ninguém se vacinando. Os novos 3 pontos de testagem e vacina se somam aos 14 postos que já funcionavam no DF até às 10 da noite. A estratégia da Secretaria de Saúde é alcançar mais pessoas para atingir 100% da cobertura vacinal. A estratégia de vacinação e testagem no Distrito Federal avançou. E avançou muito nesses últimos 5 dias. Foram 17 pontos de vacinação que nós abrimos. E nesses locais, mais de 9.000 pessoas nos procuraram. E que alegria! Com isso, estamos aumentando nossa cobertura vacinal e podendo isolar os casos positivos. No cronograma de funcionamento noturno, a Secretaria de Saúde oferece 2 unidades no plano piloto, 4 em Ceilândia, além de 2 unidades no Paranoá, Braslândia, Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires, Gama e Santa Maria. Os casos de Covid-19 tiveram uma alta no mês de maio e na primeira quinzena de junho. Mas esses números agora voltaram a diminuir. Tudo isso sem aquelas medidas drásticas de isolamento e fechamento de comércio. Graças, é claro, à vacinação. A taxa de transmissão nesta quarta-feira fechou em 1,25 e foram registrados nas últimas 24 horas 2.535 novos casos de Covid-19 aqui no DF. Faço aqui um apelo para que todos completem o seu calendário vacinal e façam a sua testagem, se assim estiver sintomático. E incentivo todo mundo a vacinar para a gente tentar diminuir essa transmissão da doença. Pois é, assim que eu tiver liberada pelo médico, vou dar o bracinho para a 4ª dose. Eu falei, eu vou tomar a 4ª dose saindo do jornal, fiquei com Covid, mas daqui a pouquinho eu vou fazer minha 4ª dose de novo. Olha, força, coragem e fé, e você vence o que vier. O DF no ar fica por aqui, mas você sabe que segue muito bem informado com o Fala Brasil. A gente vai direto para São Paulo agora trazer notícias nacionais para você. Um grande beijo até às 7h20 da manhã de amanhã.